A paz do Senhor, meu querido irmão, meu querido amigo que está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Odirley e vou estar comentando aqui a lição de número 1 da nossa escola bíblica dominical, essa lição que traz por título O Avivamento Espiritual. Lembrando que nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2023 e nesse trimestre nós estamos estudando aí sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Um tema muito importante, pois nós vivemos em tempos de indiferença, de mornidão, de esfriamento espiritual. Então é necessário nós retomarmos esta temática, o avivamento, e estudarmos e buscarmos que o verdadeiro avivamento venha sobre a noiva do Cordeiro. E a lição de número 1, ela vai tratar sobre o avivamento espiritual. Ela vai estar definindo o que é um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento é, como já define o título da lição, é um avivamento que passa das emoções, passa do momento e se torna realmente um avivamento espiritual. Então vamos passando aqui já para o nosso texto áureo, que nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Está lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículo de número 14. Nós vemos aqui então o texto já mostrando para nós o pré-requisito para que Deus entre em ação, para que Deus faça algo em favor do seu povo. Então nós encontramos alguns verbos necessários que refletem ações dos seres humanos, dos crentes, que significa humilhar, orar, buscar a face e converter-se dos seus maus caminhos. Nós encontramos aqui então 4 verbos, humilhar, orar, buscar e converter. Então, ou seja, ações que são necessárias do povo de Deus para que haja uma ação de Deus. Vamos passando aqui para a nossa verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, como nós já comentamos ali no texto áureo, esses verbos que refletem ações são imprescindíveis para que ocorra o avivamento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo de número 15, também no livro do profeta menor, profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 9. Nós não estaremos comentando esses versículos, porque o texto da lição nós já comentaremos indiretamente esses versículos que são o texto base da nossa lição. Vamos para frente. Os objetivos da lição. Onde nós queremos chegar? O que nós queremos com esta lição? Nós queremos conceituar avivamento, queremos também elencar as condições para um avivamento espiritual e justificar a necessidade de um avivamento espiritual. A introdução. Neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui
na Terra, ele trouxe, né, a consolidação do projeto divino chamado Igreja, que já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Mas após a vinda de Cristo, esse projeto se consolidou. A igreja passa a existir neste mundo físico e com missões, com metas específicas, né, que Jesus deixou ali revelado para nós nos evangelhos. Para nós cumprirmos essas missões, para nós atingirmos as metas que Jesus estabeleceu para a igreja, é necessário, é fundamental que a igreja ela viva num estado de avivamento espiritual. Mas para que nós possamos viver esse avivamento espiritual, em primeiro lugar, é preciso entendermos o que é um avivamento espiritual, pois nos dias atuais há muita confusão sobre o que é avivamento, né? As pessoas estão buscando várias formas de cultuar a Deus, fazendo alguns tipos de movimentos estranhos ao Evangelho, e alguém diz que isto é avivamento. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter claro para nós definirmos, conceituarmos o que é um verdadeiro avivamento bíblico, um avivamento espiritual. E em segundo lugar, nós precisamos entender como esse avivamento acontece, para que nós possamos buscá-lo da maneira correta. Então vamos lá para a palavra-chave desta lição, é avivamento. Tópico de número 1. O que é avivamento espiritual? Então nós temos aqui uma pergunta, faltou aqui um ponto de interrogação, mas é uma pergunta que é fundamental para todos os crentes que desejam, né, viver o verdadeiro avivamento. Nós precisamos entender o que é o avivamento espiritual. Então aqui nós vamos começar a conceituar o que é um avivamento espiritual. Avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, ou seja, não é o homem que produz avivamento. Nós vivemos em tempos, né, em que as pessoas têm trazido muitas inovações para o Evangelho, né? As igrejas elas estão implementando muitas novidades. Algumas não são erradas, né? Pois, né, a Bíblia não proíbe, né, de nós colocarmos, né, algumas tecnologias que facilitam a nossa adoração. Por exemplo, se nós compararmos, né, a igreja primitiva não tinha microfone, hoje todas as igrejas têm microfone que facilita a pregação do evangelho. Porém, algumas outras novidades que eles estão implementando, outras formas de buscar a Deus, de fazer o avivamento acontecer, né, não está de acordo com a Bíblia, pois a Bíblia ela mostra para nós, e a história nos mostra que o avivamento ele é algo que Deus faz, que Deus, né, derrama sobre o seu povo. Então aqui esse tópico continua dizendo: só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Apocalipse 3:20 está lá, né, as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, e lá em Apocalipse 3:20 nós temos, né, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que Jesus estava para o lado de fora, né? Jesus ele dizia assim naquela carta: eis que estou à porta e bato, né? Então Jesus está à porta dos corações também das pessoas, e ele bate, né, procurando que a pessoa dê espaço para ele. Mas infelizmente muitas pessoas estão com o seu coração cheio de materialismo, de egoísmo, e não há espaço para Jesus. Então isso muitas vezes impede que o avivamento venha sobre a vida de uma pessoa. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus buscando-o de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, avivamento espiritual é algo que só Deus pode fazer. Avivamento não é o homem que produz. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Então isso aqui são pré-condições que restauram a
espiritualidade de um povo. Aqui a crise está delineada em termos climáticos, entretanto, ela pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, a pré-condição para o avivamento muitas vezes são situações de crise. Por quê? Quando tudo está bem, é normal que as pessoas de repente entrem em um estado de frieza, de mornidão espiritual, porque infelizmente o ser humano ele só lembra de buscar a Deus nos momentos difíceis, então acaba se tornando um ciclo, né? Como nós vemos lá no livro de Juízes, que nós temos lá o ciclo do pecado. Quando a nação estava enfrentando momentos difíceis, elas se humilhavam e buscavam a Deus. E Deus promovia um avivamento, né? Deus levantava ali então um homem de Deus, como levantou Sansão, como levantou Eude, como levantou Gideão, que através deste homem ocorria um avivamento entre a nação. Então a nação se avivava, voltava-se a Deus e eles venciam o inimigo. Mas vencendo o inimigo, vindo os tempos bons, eles acabavam se esquecendo novamente de buscar ao Senhor, relaxavam na sua vida espiritual, iam para os caminhos da idolatria, deixavam de lado a questão de converter-se, de mudança de vida, e novamente entravam em situações de crise. Então muitas vezes a crise ela precede ao avivamento. Síntese do tópico 1. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Vamos para a parte 2 da nossa lição, as condições para o avivamento espiritual. Uma crise, né, quando nós pensamos em crise, né, já dá até um gelo, né, no nosso interior. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos, né, o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e ao próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Então, as crises, elas podem promover um avivamento espiritual desde que o povo de Deus ele reaja da maneira correta ao enfrentar uma situação difícil. Infelizmente, né, muitas pessoas, ao enfrentar uma situação difícil, elas reagem com medo, com revolta, e alguns até blasfemam contra Deus, se desesperam. Mas o correto numa situação de crise é nós nos voltarmos para Deus, se humilharmos diante dele e buscarmos entender o que está acontecendo. Um exemplo, nós passamos por uma crise de saúde esses anos atrás, aproximadamente 2 anos, né, nós tivemos aí a pandemia que ceifou a vida de muitas pessoas. Algumas pessoas, né, esfriaram a sua fé, outras, né, se desviaram dos caminhos do Senhor, outras blasfemaram contra Deus. Mas o verdadeiro cristão, esse tempo foi um tempo que ele acabou se aproximando ainda mais de Deus, porque ele entende que em momentos difíceis ainda mais nós precisamos buscar a face do Senhor. E consequentemente essas pessoas, né, passaram por um período, estão vivendo um período de avivamento. A humilhação diante de Deus, né? Nós temos lá um versículo que está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, que diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo ou no tempo oportuno. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Então, voltando para o texto base, né, se o povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar, ou seja, reconhecer que nós somos impotentes diante de muitas situações, que não é nós que fazemos, né, mas que nós somos dependentes de Deus, isso, né, significa se humilhar. Então Deus pode entrar com solução.
Então nós temos aqui se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Eu não vou ler todo o texto aqui, que é uma opção também que você pode fazer ao realizar a sua aula. De repente você não precisa estar lendo, né, todo o texto, mas ficar apenas com os tópicos, né, da lição. Orar e buscar a face do Senhor é também um pré-requisito básico para que haja avivamento. Sem oração não há avivamento. O que é orar? Orar é conversar com Deus, orar é falar com Deus. Então, se nós não temos o hábito de falar com Deus, como que pode Deus ouvir a nossa necessidade e responder de forma que venha solucionar aquele problema que nós estamos atravessando? Então, nós vivemos em tempos também em que as pessoas, elas querem o avivamento do Senhor, mas não querem passar por os estágios necessários, que é a humilhação e a oração. Nós observamos que em muitas igrejas, né, os cultos de oração, né, são os cultos em que tem menos frequência. Nós temos igrejas, né, que tem o período de oração antes do culto. Por exemplo, se o culto começa às 19 horas, né, a oração começa às 18h30, meia hora de oração antes do culto. E assim as pessoas chegam 19 horas para não passar por aquele período de oração. Ou se chega naquele período de oração, algumas ficam sentadas nos bancos e não oram. Nós vivemos em tempo, né, em que o cristão tem abandonado essa prática fundamental, que é o oxigênio da vida cristã, que é a oração. Conversão sincera dos pecados. Então o texto ele fala de conversão, se converter dos seus maus caminhos. O que é conversão? Conversão é você tomar o rumo oposto daquele que você estava caminhando. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós estamos caminhando de mãos dadas com este mundo que o apóstolo Paulo fala que já está no maligno, com este mundo que afronta a Deus, e nós estamos caminhando para a morte eterna. Após conhecermos a Jesus, recebermos Ele como nosso Salvador, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo vai nos constranger, vai falar conosco, para que agora nós venhamos caminhar no caminho oposto que nós caminhávamos antes. Então o avivamento, né, ele também precede uma conversão sincera. É preciso tomarmos o rumo oposto da vida antiga que nós levávamos. A vida antiga que nós levávamos era uma vida egoísta, uma vida de sensualidade, uma vida de promiscuidade. Tudo isso nós fazíamos antes, mas agora que nós conhecemos a Jesus, nós precisamos ir na contramão de tudo isso. E muitas vezes nós observamos o cristianismo de hoje, né, nós vemos que não está ocorrendo uma conversão sincera, né? As pessoas continuam andando da mesma forma que andavam antes de conhecer a Jesus. Um caminho preparado. Vamos lá. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Então, o que nós observamos? Que Deus permite a crise, as situações difíceis, para que o seu povo se volte para Ele. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que toda vez que o povo de Deus, né, teve tempos fáceis, tempos de bonança, né, eles relaxaram na sua busca de Deus e acabaram entrando no esfriamento espiritual. Então Deus permite que as situações difíceis venham para que o povo se volte para Ele e possa então desfrutar o verdadeiro avivamento, que é o desejo do nosso Deus para a sua igreja, para o seu povo. A síntese do tópico 2, as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca à face do Senhor e arrependimento dos pecados. Então, se não tiver, né, esses itens, né, é muito improvável que nós venhamos desfrutar de um verdadeiro avivamento espiritual. Chegando aqui no tópico de número 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Então nós vamos observar aqui a partir do tópico 3, alguns momentos que a nação de Israel passou e que
nós vemos eles à beira da extinção e que resultaram de um avivamento espiritual. Eles passaram por momentos de crise, né, que nós pensávamos ali, lendo o texto bíblico, os contemporâneos daquela época poderiam pensar que era o fim da nação. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Então o que aconteceu? Em primeiro lugar, a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 deles morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Então nós vemos aqui, né, isso aí é mais ou menos entre o ano, o começo dos anos, o final dos anos 500 e o começo dos anos 600 a.C., nós vemos Israel atravessando ali a sua maior crise que eles conheceram na época, né, até a época que foi a invasão, né, da Babilônia. A Babilônia invadiu, né, a cidade de Jerusalém, destruiu o templo que Salomão havia construído durante seu reinado. Então, para muitos israelitas, aquilo ali seria, né, o fim da nação de Judá. Porém, né, nós vemos que isso, para a vida da nação de Israel, né, mais tarde resultou em um verdadeiro avivamento. Num verdadeiro avivamento, que diante daquela situação terrível, muitas pessoas que estavam na mornidão espiritual, na frieza espiritual, passaram a buscar a Deus, né, de forma sincera, e Deus restaurou a vida espiritual dessas pessoas. Continuamos aqui falando sobre a situação espiritual de Judá. O que acontece após a destruição do templo? Né? Nós vemos que Israel ele vai ficar 70 anos ali no cativeiro na Babilônia, mas vai chegar o tempo em que Deus vai cumprir as suas profecias que ele profetizou através da vida do profeta Jeremias, e vai permitir então que Israel volte para a terra, né, prometida. E voltando para a terra prometida, chega o tempo então deles reconstruir o templo. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Então chega um momento em que Deus, né, permite que eles voltem para a terra prometida, e eles agora são comissionados por Deus para reconstruir o templo, porque aqueles judeus que foram levados para o cativeiro babilônico, a maior parte deles não foi tratado mal pelo Império Babilônico, não. Eles prosperaram na terra da Babilônia, e boa parte daqueles judeus já não sentiam mais a necessidade de estar cultuando a Deus. A vida material estava boa ali na Babilônia. Então Deus, mais uma vez, permite, né, que eles passem por uma situação adversa, que é a volta para a terra de Jerusalém. Se você ver o livro de Esdras, né, a volta para a terra de Jerusalém foi um momento de tensão para eles, que eles passaram muito medo naquelas estradas perigosas, as incertezas de como encontrariam aquela terra. Então foi um momento também de dificuldade que levou eles a viver uma vida novamente de dependência de Deus, resultando assim em mais um avivamento sobre a vida daquele povo, tá? Continuamos aqui falando sobre a situação espiritual de Judá, onde no tópico C Deus diz assim: Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo, né? Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Então essa reconstrução do templo aqui foi algo que Deus promoveu através do seu Espírito, tocando no coração daqueles líderes que inspiraram o povo a reconstruir o templo. Ou seja, Deus, né, ele sempre tem a sua maneira de fazer com que as pessoas saiam da apatia, né, e se tornem ativas na sua obra. Vamos aqui para ainda continuamos aqui no terceiro tópico, falando sobre a situação espiritual de Judá.
o desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós observamos, né, que após a construção ali da segunda casa, porque a primeira casa, né, o templo de Salomão, havia sido destruído na invasão de Nabucodonosor, a construção da segunda casa, né, não ocorreu aquela manifestação da glória da Shekinah de Deus como ocorreu nos dias de Salomão, mas havia, né, uma promessa que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Isso já era uma alusão à vinda do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, 400 anos depois, ele vem a esta terra, e o templo em que ele vai, né, participar ali de todos os ritos judaicos é este templo, né? Então, né, Deus estava prometendo que a glória de Deus, que o avivamento viria sobre aquela casa. Então, vamos passando aqui para frente, que nós temos uma imagem, né, do que seria, né, o segundo templo, já nos dias de Jesus, que foi, né, embelezado ali por Herodes. Então vamos lá para o segundo tópico. Segundo subtópico do terceiro tópico, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel e não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. Então, né, Ciro, ele foi um imperador persa que reinou do ano entre ali o ano 600 e 500 a.C., né, e quando ele se torna imperador da Pérsia, que veio ali dominar o Império Babilônico, ele tinha já profecias no livro do profeta Isaías, ali mais ou menos no capítulo 45, que ocorreram mais ou menos 150 anos antes dele vir à existência. Já havia profecias a respeito dele, Deus chamando ele de meu ungido para fazer a sua vontade, ou seja, Deus promovendo as bases para que o povo de Israel volte para a terra prometida e cumpra o seu propósito. Então, o que nós entendemos, né? Que todo avivamento, né, nós temos o agir e o trabalhar de Deus fazendo muitas vezes aquilo que é impossível para o homem, né? Para o homem é impossível trazer o avivamento, como era impossível o povo de Israel, né, conseguir a sua libertação naquele momento ali das terras em que eles encontravam cativos. Mas Deus já havia 150 anos profetizado através da boca do profeta Isaías que este imperador persa traria, né, a libertação para o povo de Israel. Deus usa Ciro para libertar o povo de cativeiro, né? As promessas de Deus a Ciro. Então nós vemos aqui que foi importante o papel de Ciro e que o Senhor chamou-se do seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiros chamados para realizar os seus divinos propósitos. Vamos já chegando, né, ao final dessa lição, né, mostrando a conclusão do templo, né, que houve ali então a participação também, né, de Ciro, que além de libertar ali os israelitas do cativeiro, também ele ajudou com valores, né, com materiais que o povo de Israel necessitava para reconstruir a segunda casa. Então Deus toca, né, no coração deste imperador para que haja as condições que levam à conclusão da segunda casa, do segundo templo, né, aplicando para a nossa lição de hoje, né, Deus, né, ele vai continuar tocando em corações, ele vai continuar fazendo, né, com que situações ocorram para que o ser humano, para que o povo de Deus venha atingir os objetivos que Deus estabeleceu para o seu povo aqui nessa terra. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, é uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outra hora foi poderosamente avivado.
Então nós temos aqui, né, a inércia muitas vezes dos cristãos diante de situações, né, que se você é uma pessoa avivada, você não pode ficar, né, inerte diante de situações como essa, né? Nós temos a ilustração aqui na imagem. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos esse percentual vem caindo. Hoje o fechamento de igrejas é uma realidade. Síntese do tópico 3, como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Conclusão. Chegando aqui à conclusão da nossa lição, quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, ao fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Concluindo então a nossa lição, nós podemos entender que quando o povo de Deus entra na indiferença, entra na letargia espiritual, Deus ele vai prover os meios para que o povo saia dessa indiferença, dessa letargia e cumpra o seu propósito. Deus abençoe a você que esteve conosco até o final dessa aula. Se inscreva nesse canal e compartilhe nas suas redes sociais.